Professor, 7-2, vamos dar início com a temática aí, com as questões relacionadas à temática da nossa live. Vamos lá, 7-2. Bem-vindos aos que estão aí, né? Quero agradecer a vocês e fazer uma pergunta. Como está a transmissão aí? O pessoal que está tendo a oportunidade de acompanhar, essa transmissão está sendo numa qualidade razoável, né? A imagem, principalmente o áudio, vocês estão conseguindo acessar, porque nós estamos aqui estreando, né? Essa nossa programação, esse nosso intuito, né, professor? De fazer lives semanais para discutir assuntos importantes para o estado do Paraná, e a gente foi meio ousado ali, né, de criar um título de falar o melhor do Paraná. O nosso intuito aqui é apresentar o melhor do Paraná, mas também buscar o melhor do Paraná. A gente quer fazer sugestões, fazer cobranças, né? Um canal que pretende criar, né, nessas lives polêmicas, mas um canal de respeito a todas as pessoas. Nós temos que manter isso. E aí eu faço a pergunta, né? Opa, já estamos tendo ali, ó. Tá beleza, tá ótimo. Muito obrigado, viu, Odair, pela sua colaboração e dizer que está tudo bem. Então, mais pessoas puderem dizer que está tudo bem, eu agradeço. E o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Olha, nós vamos comentar temas semanais importantes, que a gente percebe que a população precisa ser informada sobre isso que acontece aqui no nosso Paraná, mas a gente quer ter um contato com você. A gente quer que você venha participar, que você escreva para a gente. E se você discordar também, pode escrever os seus argumentos. De preferência, né, que escreva e mande uma fundamentação. Nós queremos criar aqui um espaço de diálogo, né? Um debate, mas um debate com fundamentação. Então, nós vamos fazer um trabalho aqui fundamentado. Então, nós vamos estudar os temas, nós vamos fazer pesquisa. Ô, professor Elcio, muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui, viu, professor? Ele está ótimo, professor, tá? Seja bem-vindo, professor. Muito querido aqui. Elisângela, olha que legal, Elisângela. Elisângela está se recuperando aí e hoje nós vamos poder comemorar juntos, viu, Elisângela? Só não vai fazer estripulia de novo para quebrar a perna. Seja muito bem-vinda. E a gente quer receber isso de vocês, né? Mas um debate, um diálogo de qualidade, porque nós estamos nos preparando para isso. Não é mesmo, professor? Exatamente. A busca aqui é para que a gente possa fazer um bate-papo com viés acadêmico, mas voltado para fazer uma discussão política, prática, né? Respeitando aí as opiniões das pessoas que vierem participar com a gente das lives, né? Que trouxerem aqui as suas questões, né? É muito importante que as pessoas participem, professor Tarcísio, porque no final das contas a live é feita para os outros, né? Nada do que a gente está fazendo aqui é para a gente. A gente está fazendo tudo aqui para as outras pessoas, para que a gente possa dar a nossa contribuição em termos de reflexão, né? O que é que a gente tem no estado do Paraná que é tão diferente dos outros estados? E eu acredito que uma delas, nesse momento que a gente se propôs a estar discutindo hoje aqui, são as nossas universidades, né? Acredito que são as nossas joias aqui do estado, os nossos motores de desenvolvimento aqui do estado do Paraná. Acredito que a gente começa muito bem. Olha, e a gente refletiu quando nós estávamos conversando, eu e o professor Gibelato, qual seria o primeiro tema, né? E o pessoal está falando muito isso, eleições, polarização, esquerda-direita, terceira via, uma guerra, que realmente é importante, porque vidas estão sendo perdidas. Mas o nosso foco era o Paraná. E nessa conversa nossa, qual seria, né, o primeiro tema? E essa expressão, professor, que o senhor utilizou, é muito interessante, porque, assim, é uma joia da coroa, porque as pessoas não têm ideia, né, do efeito que tem uma universidade. E eu já quero começar aqui o nosso bate-papo, tá? Para que as pessoas entendam que nós vamos fazer aqui uma conversa, né? Não tem propriamente aqui um entrevistador, tá, pessoal? É óbvio que no futuro a gente vai trazer, né, pessoas aqui. Estamos convidando professores, reitores, inclusive, para voltar a conversar sobre esse tema.
Mas aqui a nossa ideia é um bate-papo. E você que está aqui participando, se você quiser fazer a sua pergunta, você pode colocar aí que a gente está acompanhando aqui, viu? Eu vou olhando aqui. Se vocês tiverem alguma observação a fazer também, pode escrever que a gente vai compartilhar aqui entre nós dois e comentarmos a sua opinião. E a gente viu, olha, muito importante a universidade, muito importante. E você sabe que tem uma pergunta bem básica que eu vou jogar aqui para o meu colega. Muita gente fala, eu quero ir para a faculdade, eu quero ir para a universidade, e até misturam esses termos, né? Eu quero me formar, né? E aí fica aquela pergunta, o que é uma universidade? Especificamente, o que representa uma UEL, o que representa uma UEI, o que representa uma UniOeste, né? O que é uma universidade? Porque ela tem umas dimensões aí, né, professor, que o pessoal às vezes não enxerga. E o que seriam essas dimensões, professor? Olha, eu quero que primeiro, quem estiver aí nos assistindo, pense o seguinte. O que seriam, tá, as regiões de Moarama, Maringá e Londrina sem as suas universidades? Vamos imaginar que essas universidades não tivessem sido construídas. Parem para pensar, vamos fazer uma pequena reflexão sobre como estariam as nossas cidades de Londrina, Maringá, Moarama, Cambé, Rolândia, Arapongas. Como essas cidades estariam hoje se nós não tivéssemos as universidades? Parou para pensar? Deu uma avaliada? Agora vamos lá. Imagine que lá nos anos 50, quando a nossa grande região norte aqui, essa região caracterizada por esse solo maravilhoso, né? Dos pés vermelhos, essa mancha de terra que está aí, eu acredito que está entre as 2 ou 3 melhores do mundo, né? Das quais nós estamos aqui em cima delas. Os nossos imigrantes vieram aqui, plantaram café e outras culturas também, e eles precisavam desenvolver economicamente, socialmente e culturalmente essa região. O que foi feito? Começou-se a construir algumas faculdades, algumas de direito, outras de medicina, muitas de filosofia, e aí, a partir dessas faculdades, exatamente dessas, inclusive, que eu citei aqui, foram se unindo e construindo-se, por exemplo, a UEL ali, durante começo dos anos 70, né? Nós tivemos aqui em Londrina um prefeito chamado Dalton Paranaguá, né? Ele foi eleito em 1968, e foi o organizador e o cara que ajudou a criar a universidade. Ele concatenou os interesses dessas faculdades e criou a Universidade Estadual de Londrina, né, junto com outras forças, né, com outras pessoas aqui. Mas eu cito o Dr. Dalton Paranaguá porque ele acredito que tenha sido o organizador dessas forças políticas aqui para que a gente conseguisse organizar e criar o UEL, né, especificamente aqui em Londrina. A universidade, ela é composta por 3 eixos, tá, gente? Vou chover no molhado, mas eu acho que é importante a gente fazer isso. O ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é o ensino, né? Criar docente, preparar profissionais, né? A área de pesquisa é para que a gente melhore a vida das pessoas. Ela está ligada muito à prática. Quais são os problemas que nos afligem? É na universidade que eles são resolvidos, né? Nós temos questões ligadas à mecânica, à elétrica, à engenharia e outras coisas, como na área da medicina, na área da sociologia, na área do direito, né, que só foram resolvidas a partir do pensamento criado dentro das nossas universidades. Então a gente tem ali o ensino, que forma os profissionais, a área de pesquisa, que resolve os nossos problemas, e depois disso a gente tem extensão. Tão importante, tá? Nós temos projetos da área de extensão que acabaram se tornando, no caso da área de saúde, por exemplo, hospitais. Imagine a região de Maringá, a região de Londrina, sem os HUs, sem os hospitais universitários. Vamos imaginar, gente, refletir o que seria da nossa região, enfrentar a pandemia, por exemplo, sem o HU de Maringá e sem o HU de Londrina. Difícil, não é? Difícil. E aí a gente já começa a ter um pouco, né? Um pouco daquilo, né, professor? Daquilo que realmente, quão importantes são as universidades para o nosso estado, né? Esse motor de desenvolvimento e de cuidado das nossas sociedades. Acredito que se tem uma coisa que a gente tem que valorizar e cuidar, são delas, as nossas universidades estaduais, né? Uma particularidade do estado do Paraná, por exemplo, quando a gente olha para o sul do Brasil,
nós temos 9 universidades estaduais. 7 delas estão no estado do Paraná. É incrível isso. Olha o tamanho da importância que se dá, né, para a universidade aqui no estado do Paraná. Por quê? Porque todas as regiões foram percebendo o seguinte: por que Londrina tem a UEL e a região oeste não tinha? Se criou a UniOeste, por exemplo. Por que se tinha aqui na região de Londrina e não tinha na região de Minas? Se criou a UEM, por exemplo. Então, assim, as regiões foram percebendo que esse tripé de ensino, pesquisa e extensão tinha uma consequência, né? Tinha um objetivo, e isso melhorava a qualidade de vida da região onde a universidade estava colocada, onde a universidade atuava. Então, assim, o que é a universidade? A universidade, ela tem esse tripé de ensino, pesquisa e extensão, mas ela é muito mais do que isso. Ela é um agente de transformação da realidade daquele local. E, consequentemente, gente, eu quero dizer para vocês, é difícil pensar um estado do Paraná, um estado do Mato Grosso, ou uma São Paulo sem uma USP, por exemplo. Né? Vocês imaginam o que seria do Brasil, né, sem uma universidade como a de São Paulo? Então, assim, a universidade, para a gente dar esse start aqui inicial, ela, ali nos anos 60, as universidades estaduais especificamente, que é o que a gente está tratando aqui, foram os nossos motores de desenvolvimento que nos ajudaram a chegar até aqui. Não há um estrangeiro que chegue à região de Maringá, ou que chegue à região de Londrina, e não se espante que cidades com 70, 80 anos de existência tenham o nível de desenvolvimento que a gente tem. Tá? É difícil alguém... É claro que nós temos problemas, e nós vamos tratar deles aqui, mas eu quero dizer o seguinte: nós temos um nível de desenvolvimento, uma quantidade de cursos na área de pós e os cursos de graduação, na licenciatura, que só é visto fora do país. Só é visto fora do país. E é o que faz tanta diferença para o nosso desenvolvimento, porque todos os problemas que o poder público, e agora acredito que mais também o privado tem, ele busca quem, professor Tarcísio? Ele vai atrás de quem? Ele vai atrás do professor Tarcísio lá no Instituto Federal para poder resolver o problema dele. Tá? Ele tem um problema lá na fazenda dele, ele vai lá no curso de agroecologia para tentar resolver o problema. Ele tem um problema legal que parece insolúvel, o político ele vai atrás de quem? Ele vai atrás lá do professor de direito, do velho professor de direito dele, que lá ensinou a base da Constituição para o cidadão e hoje orienta sobre as mudanças necessárias para que a gente possa aperfeiçoar a nossa sociedade. Então não tem nada que a universidade não resolva. Essa é a grande realidade. Nós temos questões relacionadas nas diversas áreas de atuação das universidades estaduais aqui do estado do Paraná, e o nosso desafio que a gente vai falar aqui, nós vamos falar sobre questão, por exemplo, da área de inovação, né? Mas isso vai ser no transcorrer aqui, né, professor Tarcísio? Isso. E olha, e você entrou aí numa coisa que é muito importante, né? Eu me sinto aqui, eu acho que os professores que estão acompanhando aqui se sentiram assim, né? Os professores da universidade defendidos, viu, Gibelato, pela tua fala, defendidos. Por quê? Porque eles pensam na universidade muito assim, ensino vai formar meu filho em alguma coisa. No nosso caso dos institutos federais, formar o filho jovem, adolescente, em técnico, e o adulto em tecnólogos, ou os cursos de engenharia, ou os cursos de licenciatura, que é o nosso métier, a nossa especialidade. E normalmente não se pensa nisso. Né? É que você falou, tem um problema, procura-se a universidade, e muitas vezes esse político, esse empresário que chega ali, ele não fica perguntando, escuta, mas como que esse cara tem tempo de sentar comigo e ouvir, né? E de me atender? Então eles não pensam que tem esse retorno, né? E muitas vezes você vê atendendo a um empresário, então é uma pessoa que você está atendendo, mas a dimensão do problema que você vai resolver para ele, né, que se desdobra aí em muitos empregos, às vezes dentro da empresa dele, que vai aumentar, ou vai manter, ou vai melhorar a qualidade de vida daqueles funcionários, e aí da população em geral, as pessoas não enxergam isso, essas dimensões, né? E não só os professores, deixa eu fazer aqui, né, um ressalvo importante, é a estrutura dentro da universidade que permite isso. A estrutura da universidade. E dentro dessa estrutura você tem docente e técnico administrativo. Técnico de ensino.
Então, eu até passei por uma experiência ontem, que nós tivemos uma visita de um político ao campus. E ele foi conhecer a Casa de Vegetação, onde estão desenvolvendo lá vários projetos, né? E o papel da técnica que estava lá explicando para ele todos aqueles projetos, né? Porque ela é a mão operacional daquele monte de coisa que está acontecendo naquela Casa de Vegetação. Então, isso é muito importante, que a gente, né, eu, como professor, me sinto assim defendido, saber que a gente não faz só ensino, que a gente faz extensão, atende essa comunidade e desenvolve, né, faz pesquisa. Nós vamos ter oportunidade de falar e trazer professores aqui que fazem pesquisas e colocam isso para o desenvolvimento. E daí, professor, eu quero jogar uma pimentinha aqui nessa conversa, né? Porque nós estamos tendo aí hoje, né, essa polêmica, repito, essa live, esse trabalho nosso é um trabalho de respeito a todas as opiniões, mas isso não impede que a gente vá contrapor algumas, né? Eu, particularmente, como eu estou aqui desse lado, eu tenho que contrapor. Né? Então, a gente está vendo um movimento político aí desvalorizando muito as universidades, né? Alguns que vão ao extremo de falar que a universidade não está ensinando nada, que os alunos estão lá, né? A gente escuta até aqueles absurdos, né? Fazer um parênteses aqui, os alunos estão lá se drogando, esse tipo de coisa absurda, né? Mas aí eu faço essa pergunta. Vale a pena investir em universidade pública? Tem vale, né? Acontece de uma forma objetiva. O que acontece, né? O governador decide, vai ter que ir lá pegar aquele... Às vezes o governador olha aquela quantidade, e é uma quantidade razoável de dinheiro, né, que o Paraná gasta, aí ele coloca lá esse dinheiro. Tem algum efeito na cidade ali? Tem alguma forma de a gente ver isso? Falar, aconteceu isso na cidade? Tem sim. Existem pesquisas, por exemplo, que demonstram que para cada R$100, né, investido em universidades, por exemplo, nós temos lá uma melhora na questão do emprego, né, na área, por exemplo, do emprego, na área do comércio, né, que se dobra ou até triplica, tá, o investimento feito na correlação direta. Para cada R$100 investidos na área de emprego, por exemplo, você tem uma criação de R$200, tá? Para a área, por exemplo, especificamente, se a gente olhar especificamente para essas duas áreas, você tem uma correlação em que dobra e triplica o investimento feito. Mas, assim, eu quero te falar uma coisa, Tarcísio. Tem alguns dados, assim, que eu acredito que esses dois em específico são muito importantes. Esses ligados à área da economia, por exemplo. Mas eu quero dar um outro dado para você aqui, Tarcísio, só para você ver. A Universidade Estadual de Londrina, eu vou te dar um dado aqui do Hospital Universitário, tá? Uhum. A UEL, por exemplo, Tarcísio, professor Tarcísio, são investidos algo em torno de R$700 milhões para manutenção da Universidade Estadual de Londrina. É mais ou menos isso. Hoje deve estar quase na casa dos 800 aí. Mas, por exemplo, você sabe que o Hospital Universitário da UEL em 2021, vou bater um pouquinho nessa questão da saúde aí, falar um pouquinho da saúde, porque a gente está no meio de uma pandemia, os hospitais universitários estão em ebulição, as pessoas estão acompanhando essas discussões e tal. Por exemplo, só cirurgia, o HU fez mais de 11.300 no ano passado. Internações, 15.242 e atendeu mais de 127 mil pacientes no ano passado. Vale ou não vale a pena? Vamos parar para pensar assim, as questões econômicas são super importantes, mas se você não está vivo, a coisa não se resolve. Uhum. Eu estou te falando dos dados do ano passado. Se a gente pensar, por exemplo, aqui, voltado para essa área da extensão, porque é onde a universidade está ali fazendo o atendimento. Se a gente pegar especificamente o Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos da UEL, só a audiência, o Escritório de Assuntos Jurídicos da UEL participou de 673 no ano passado. 329 casos atendidos, 819 casos encerrados, mais de 13 mil, você que está no dia a dia do direito aí, mais de 13.289 despachos judiciais cumpridos. Então, assim, a universidade, o investimento feito nela
muda, melhora, aperfeiçoa, aprimora, dá condições melhores de vida para a comunidade onde ela está ali. Vamos pensar, por exemplo, a UEM. A UEM tem o quê? 7 campos? Acho que é isso. É isso? Não conheço todos, mas eu acho que são 7. Eu acho que a UEM tem 7, eu acho que a UniOeste, parece que ela tem 7 também, não é? Acho que é a UniOeste que tem 7. Eu mais. tenho um material aqui que tem um mapinha, né? E também tem um isso. Que eles fizeram, né, uma geolocalização onde tem todos os campos, né, por áreas, né? Se eu não me engano, o mais distribuído deles é a Unespar, né, que ela foi formada depois. Isso, é o Unespar, desculpa, não foi o Unoeste, não, o Unespar. As outras são mais regionais, mas tem esse estudo, viu? Até depois, se alguém quiser, eu posso recorrer aqui de novo, pesquisar e ver onde está esse material. Tem materiais publicados pela UNG, que é muito bom, a UniOeste publicou material, a UEL publicou material sobre esses efeitos, esses impactos, dos quais nós estamos conversando aqui hoje, né? Então assim, o que eu quero que esse pedido de reflexão é que imagine isso voltado para esses, né, 399 municípios do estado do Paraná. A gente atende, as universidades públicas aqui do estado, elas atendem a todos esses municípios, apesar de não terem campus em todas elas. Você sabe que os HUs, tanto de Maringá quanto de Londrina, atendem o sul de São Paulo, atendem Santa Catarina, atendem pacientes do sul do Mato Grosso do Sul aqui. Nós atendemos, melhoramos as condições de vida de toda uma região, formando profissionais, vamos lá de novo, na área do ensino, formando esses profissionais que vão atuar fora daqui, então o impacto é quase que imensurável, e um impacto positivo, economicamente ele é quase que imensurável, acredito que carece de uma boa pesquisa para se verificar esses impactos e tudo mais, imagino que deva ter algumas coisas produzidas nesse intuito, e na área do ensino. Agora, vamos calcular o seguinte, na área de pesquisa, eu gosto muito, assim, de falar, por exemplo, da área de inovação. Já posso dar um startzinho dentro desse tema, Tarcísio? Eu acho pode, inclusive, até para dar um time aqui para o nosso ouvinte, né? Eu estava te fazendo justamente essa pergunta do efeito mais imediato, que é que normalmente as pessoas pensam, né? E aí eu quero até reforçar esse dado que você falou, né? Quer dizer, um governador que está gastando 100 ali, na verdade, aquilo está multiplicando pelo menos por 2. Isso é tranquilo, né? Pelo que você falou. No mínimo. No mínimo. Isso é efeito imediato, né? Porque o pessoal fica falando muito assim, traz indústria, né? Mas para você investir, você tem que escolher a melhor, né? E me parece que esse índice é bastante alto, né? Você duplica, né, o giro. E aí agora eu queria justamente fazer isso, né? Porque você está falando aí de futuro, de perspectiva, né? Então nós podemos dizer que a médio e longo prazo, né? Quais seriam esses efeitos, né? Acho que você está entrando nessa parte. E aí eu gostaria realmente de ouvir isso, né? Como que seria esse efeito de médio a longo prazo na sociedade? Eu gosto muito da área de inovação, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da lei de patentes, por exemplo. Vamos parar, por exemplo, para essa lei de inovação do estado do Paraná, que ela foi aprovada, acho que em 2004. E depois você tem a lei nacional de 2004 e você tem a paranaense de 2012. Eu quero trazer só um dado para você ver aqui, ó. Só ouça o seguinte. No ano de 2000, nós tínhamos no Brasil apenas 3.178 patentes ligadas à área de inovação. No ano de 2016, nós já tínhamos 5.200. Houve um incremento de 63% após a aprovação do período de 2004 até o ano de 2016 ali. Você tem pensando em dados concretos, tá? Você tem você tem um incremento, você tem uma melhora a partir do momento em que houve a articulação das forças políticas, eles escutaram os professores, participaram dessas atividades, discutiram com os reitores, pró-reitores, com os professores, e dentro da área de inovação, né, depois de aprovada uma lei, e você ter clareza do desenvolvimento, da atuação das universidades, você dobra praticamente o número de patentes. Por que eu estou falando de patente? Porque o seguinte, o que eu quero falar com vocês? Muito do conhecimento que se constrói dentro das universidades, ele não tinha vazão. Por quê? Porque você não tinha legalmente formas de levar o conhecimento que estava dentro das universidades para a sociedade.
Você não podia simplesmente criar um produto dentro da universidade e sair vendendo ele, certo, professor Tarcísio? Você tinha que ter um agente, privado, né, te ajudando a organizar essa coisa toda e levando isso para o mercado. No ano de 2012, você tem essa lei de inovação aprovada aqui no estado. E a partir disso, tá, você tem uma série de itens dentro da área de inovação, o que a gente chama aqui que são os ecossistemas de inovação das nossas cidades aqui de Curitiba, Maringá, Londrina, que puderam aperfeiçoar a sua atuação, se organizar e começar a pensar assim, como é que a gente vai fazer uma junção com o privado e finalmente, né, dar vazão para esses projetos dentro das empresas júnior, né, existem muitas dentro das nossas universidades. Tem empresa júnior dentro dos institutos ou não, Tarcísio? No Instituto do Paraná, especificamente, nós temos um pouco de dificuldade por causa da idade do Instituto. Ele é muito jovem, né? Então tudo isso tem que criar normativa. E como tem algumas coisas que são mais urgentes, né, como, por exemplo, tinha que criar normativas para o sistema de avaliação, tinha que criar o sistema... Sempre tem um fogo para apagar, né, Tarcísio? Sempre. Se cria, né, o governo federal cria, mas não cria aquela coisa estruturada, né? E aí vem o reitor e os diretores de campus têm que ficar pagando. Mas já começou uma conversa nesse sentido. É provável que, passar essa pandemia, dando um ano aí de abafar um pouco toda essa fogueira, nós vamos ter. Então, o que eu quero, assim, sem complicar um pouco a conversa, falando sobre inovação, porque eu acho que a gente pode fazer uma live específica tratando do tema, eu meio que trouxe um negócio assim de alguém em cima da mesa, eu só quero dizer para vocês o seguinte, hoje, o sistema, tá, o ecossistema de inovação do estado do Paraná, ele está muito bem desenvolvido, existe uma consonância de atuação entre as universidades, as empresas júniores, as aceleradoras e os empresários dos diversos setores do nosso estado, alguns ligados ao agro, outros ligados apenas à questão da automação das indústrias e tal. Por que isso é tão importante? Porque é o seguinte, a gente está passando aí para a nossa 4ª revolução tecnológica e é muito importante que a gente mantenha os empregos aqui na nossa região e, além de manter os empregos, que aquela riqueza gerada por conta da automação das indústrias, ela fique aqui. A gente para de ter que trazer... Vocês todo mundo conhece aqui, tinha que fazer um TR, tinha que fazer não sei o quê, o cara tinha que trazer uma máquina da Alemanha. Hoje, boa parte dos aplicativos, por exemplo, são todos feitos aqui, por estudantes das universidades paranaenses. Tá? Então, assim, é o tipo de coisa, é o tipo de incremento, é o tipo de aprimoramento da nossa atuação econômica que está acontecendo por conta dessa relação, boa relação, entre as universidades e a sociedade, as associações comerciais, muitos prefeitos compreenderam, depois de tanto tempo, né, que a tecnologia pode ser um aliado e não tira só emprego, que a gente pode criar emprego, e emprego, inclusive, com um pouco mais de qualidade. Então, assim, a área de inovação, ela tem que ser... Nós, quando vamos avaliar esse tipo de processo que está acontecendo dentro da sociedade paranaense, a gente tem que perceber o seguinte, nós estamos dando um salto que outros países também estão dando. Os Estados Unidos deu, o Japão deu, a Alemanha deu, e aqui, no estado do Paraná, e eu acredito que também no estado de Santa Catarina, isso tem acontecido com certo êxito. Um aperfeiçoamento da atuação dos ecossistemas de inovação das cidades de Florianópolis, que eu acredito que é o bom exemplo, né? É o exemplo a ser seguido aqui no Brasil, e que vem se repetindo em Curitiba, Londrina, Maringá. O Moarama tem feito seu papel também, a gente tem acompanhado, né? Inclusive o professor, a gente troca muita ideia, fala um pouco sobre essas coisas, né, professor Tarcísio? E eu acredito que é nesse ponto que a gente tem que se ligar. Nós estamos vivendo um momento onde essas joias chamadas universidades estaduais do Paraná, os institutos também, as universidades federais que aqui estão, podem contribuir novamente para que a gente possa dar um salto. Porque, imaginem só, as universidades estaduais deram esse passo nos anos 50, 60, 70, quando houve uma disrupção, quando a gente para de ser apenas agro.
Tá? Quando a gente tem a grande geada na metade dos anos 70, especificamente em 1975, quando a gente tem a geada negra, os empregos acabam, a economia desaba. Quem é que salva o norte do Paraná? É a universidade. Porque cria um outro tipo de emprego, cria um outro tipo de dinâmica. E esse momento que a gente está vivendo é o mesmo. Vocês estão entendendo? É o mesmo momento. E eu quero entrar num tema aí contigo agora, que você começou a falar um assunto bem interessante, mas nesse levantamento das universidades, salvo me engano, ou é da UniOeste ou é da UEL, eles reclamam dessa falta, né? Eles perceberam que falta esse entrosamento, né, entre empresários, o setor produtivo e as universidades no Brasil. Coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum, né? Você escuta falar sobre as grandes universidades nos Estados Unidos e são universidades privadas, né? Que é um assunto que, inclusive, a gente vai também abordar aqui no futuro, as universidades privadas e a sua grande importância para o Estado. Mas aqui a gente percebe que falta isso, né? E o que eles chamam, inclusive, de hélice, né? Que você vai ter aí as 3 pás da hélice, seria a universidade. Como nós estamos falando de universidade pública, lógico, o Estado investindo nisso, acompanhando isso, criando as regras, né? O Estado não é só para investir, mas para criar as regras também de como vai funcionar. E o empresariado, que tem que chegar nele, mas ele também tem que chegar na universidade, né? E você estava falando justamente sobre isso, que é essa questão das empresas júnior, né, dos centros de inovação, esses polos que o Estado do Paraná está criando agora, né, os polos tecnológicos, o Marama, queira Deus, né, e queira os governantes locais e o nosso governador, os nossos secretários, concretizem isso para a gente ter o nosso polo tecnológico aqui. Mas falta essa pegada, né? E aí, até já emendando a pergunta aqui, para a gente caminhando para o final, qual que é a nossa perspectiva para a universidade, né? A pergunta é assim, como melhorar essa aproximação empresário-universidade para explorar toda essa riqueza, dessas joias aí, para isso resultar em melhoria de qualidade de vida? E, de uma forma geral, quais são as perspectivas? O que a gente tem que fazer para essa universidade ser melhor ainda do que ela é hoje? A gente tem um lastro, e é em cima desse lastro que a gente tem que atuar. Um lastro de conhecimento, um lastro de recurso, um lastro de legislação. Eu gosto muito da forma como são formuladas as nossas leis aqui, porque elas são às vezes são muito amplas e dão muita margem positiva de atuação. Não serve só como chicana jurídica para salvar gente safada, não. A lei, às vezes, também ajuda, né? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, da lei de 2012 da área de inovação. Eu vou ler ela bem rápido, mas assim, vocês vão entender por que é que eu quero entrar nisso. A lei de 2012, ó, aqui do Paraná, aprovada aqui, ó. Incentivo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico, visando alcançar a capacitação para a pesquisa científica, tecnológica, a inovação e a autonomia tecnológica no ambiente econômico, social em geral, e no ambiente produtivo em particular do estado do Paraná. Vejam só que interessante. Por quê? Porque não é um foco específico só no econômico, não é um foco específico só no setor produtivo, não é um foco específico só no setor social. É uma coisa ampla que dá a possibilidade para que a universidade possa, através dos seus diversos tentáculos, tentar transformar a sociedade onde ela estiver. É a manutenção dessa máquina de conhecimento, de riqueza, que já vem funcionando. É claro que a gente teve, quando a gente fala de perspectiva, professor Tarcísio, a gente fala de algumas derrotas. Existe uma queda da autonomia, por exemplo, com a aprovação da Lei Geral das Universidades aqui no estado do Paraná. A gente sabe disso. Ninguém é bobo, tá? E nós estamos acompanhando essas discussões. A gente percebe esses ataques vindos especificamente desse atual governo federal e do pessoal que às vezes fica ali ainda um pouco cego, né? Não percebe o que vem acontecendo, né? E o pessoal às vezes acaba defendendo só as universidades, as faculdades e as instituições privadas e não percebe o nível de produção positiva das universidades públicas e vem às vezes com ataques meio, né? Essas coisas que você citou, os caras falam que é um setor onde tem muita baderna e tal, mas eles
estão de olho em quem está fora da sala de aula, eles não estão prestando atenção no que está acontecendo lá dentro da sala de aula. Tem meia dúzia ali fora, às vezes, brincando, às vezes o cara está desestressando mesmo, mas ele não percebe aqueles milhares de estudantes que estão dentro de sala de aula transformando a economia do nosso estado, transformando a economia do nosso país. Quando a gente fala de perspectiva, e a gente fala positivamente sobre as nossas universidades, nós não estamos passando pano para os problemas que existem. Existem problemas causados, inclusive, pelos próprios servidores, pelos próprios estudantes, pelos políticos, às vezes pela população que não percebe, mas eu acredito que essa nossa conversa é para trazer luz para isso mesmo, né, professor? No final das contas, quando a gente olha, em termos de perspectiva, nós temos, olhem só, nós temos um lastro, nós temos a estrutura, nós temos esse avião maravilhoso chamado Universidade Pública do Estado do Paraná, seja a UniOeste, seja a Unospar, seja a Unespar, seja a UEL, seja a UEM. O que eu quero dizer, nós já temos esses aviões supersônicos que podem nos levar para esse futuro de desenvolvimento econômico e social. Nós temos uma legislação e nós temos gente preocupada com isso. A UEL, por exemplo, hoje conta com o quê? 1.700 professores, a maioria absoluta. Seus 1.500 desses 1.700 professores são doutores, gente que estudou no mínimo aí 20, 25 anos da sua vida, que está preocupada de verdade, que teve que passar por processos muito criteriosos para estar na posição em que está. Vai lá prestar um concurso para professor universitário para você ver como é que é. É um negócio de doido, O cara, para passar num negócio desse, o cara tem que ser muito bom mesmo. O cara, para entrar na UEM, o cara tem que ser muito bom. O cara, para entrar no Instituto Federal aqui do Paraná, o cara tem que ser muito bom. Para entrar na Universidade Federal do Paraná aqui, já entrando no outro ambiente, ele tem que ser muito bom. Para dar aula na UEL, ele tem que ser muito bom. Não vamos cair nessa besteira, não vamos cair no discurso fácil. Nós temos os meios pelos quais nós podemos transformar positivamente, ou melhor, dar continuidade à transformação positiva de cidades como Moarama. Eu quero pedir aqui no finalzinho, professor, só isso. Vamos fazer só uma pequena reflexão. Imaginem as cidades de Londrina e Maringá sem a UEM e sem a UEL. Parem para refletir um pouquinho. Imaginem o que seria o norte do estado do Paraná, esse lugar tão maravilhoso, sem um HU para atender as pessoas no meio de uma pandemia. Como é que a gente ia estar? Quais seriam, por onde é que essa população tão carente, nosso país é tão desigual, as pessoas elas seriam atendidas de que forma? Então, assim, nós não podemos adotar modelos como o americano e trazer aqui para cá e falar assim, nós vamos adotar o modelo americano, com universidades privadas, um curso de história custa 180, 200 mil dólares por ano, né? Um curso de filosofia custa 300, 400 mil, um curso de direito custa para lá de $1 milhão por ano, né? Então, assim, não é transportando modelos que nós vamos resolver o nosso problema. Vai ser aqui, ó, batendo. O senhor andou muito por Londrina, conhece Maringá, conhece o Moarama, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós temos problemas, ninguém aqui é bobo. Mas eu acredito que nós temos a solução também, uma questão de escolha, sabe? Aquela coisa do lobo. Né? Você tem um lobo mau, um lobo ruim, né? Um lobo bom. Você tem que escolher quem é que se alimenta mais. Se alimentar mais o mal, ele vai te comer de noite. Vai ser assim, nós vamos ter que alimentar o bom. Obrigado pela oportunidade de novo, professor. Vocês que estão nos ouvindo aqui, muito obrigado. Professor, vai para finaliza aí a tua parte, professor. Então vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer. Lógico, a gente pede desculpa pelos problemas técnicos, mas a nossa preocupação aqui é, inicialmente, o conteúdo, né? Que você tenha, por essa live, por esse conteúdo que nós vamos distribuir aqui, um conteúdo de qualidade, de coisas que são importantes para a sua vida. E a gente vai aprimorando isso, né, ao longo do nosso trabalho, inclusive os aspectos técnicos de transmissão. E aí, o que eu peço? Gente, colaborem. Tá? Quando você acessar essa live aqui, que ela vai ficar gravada, divulgue isso, envie, e peço aí para os professores, vocês colegas aí, tanto do Instituto Federal, da Universidade Federal, da Tecnológica Federal, das estaduais, a gente acabou não falando aí da Unicentro também, né? Pessoal, divulga isso, porque é importante a gente fazer essa defesa do ensino e mostrar para a sociedade o que é o ensino superior das universidades públicas aqui no Paraná. Valeu, um abraço para todos
E espero vê-los aqui semana que vem. Vamos estar juntos, sim. Um abraço a todos, professor. Um abraço, fica com Deus. Valeu.